Olha, eu vou confessar para vocês que eu não posso dizer que eu estou surpreso com tudo que vem acontecendo no governo Lula. Eu só não imaginava que tudo ia acontecer tão rápido. Agora nós temos, por exemplo, confesso que eu fiquei impressionado, não imaginava que eu ia ver tão cedo essas coisas sendo ditas por um jornalista de esquerda na Globo News. Ditaduras são contagiosas e que isso pode ser perigoso para o Brasil e que pode fragilizar a democracia brasileira. E que se a gente titubear agora, isso pode rebater em nós em um futuro não muito distante. Agora, olha só o que disse também o Joel Pinheiro. A postura do Lula reacende na cabeça dos brasileiros. Se ele está achando normal o que acontece na Venezuela, o que impede ele de fazer a mesma coisa aqui no Brasil? Isso aqui foi o Joel Pinheiro na Globo News. Se você não entende da gravidade do tema, no final eu vou colocar aí uma sequência de venezuelanos chorando, porque mais uma vez o ditador está enganando a população, tentando se perpetuar no poder. Os venezuelanos que tentam fazer de tudo, mas quanto mais se movem, mais se afundam na areia movediça da ditadura venezuelana. Se você acha que esse tema é relevante, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa para mim aí também o seu comentário, compartilha o vídeo. Bom, eu quero começar com essa publicação aqui da revista Oeste. Lula quer regular, entre aspas, internet de Lúcifer. Já não é de hoje que o Lula fala em regulamentar as redes sociais, mas olha outra pessoa aqui também que gosta de regular as redes sociais. É TikTok e Instagram, e assim lo denuncio, sin ningún tipo de regulación nacional. Espero recomendaciones del más alto nivel de la seguridad de la nación. Aí fala para mim como nós vamos confiar em um governo como esse, que não tem uma postura firme, clara, e na verdade, muito pelo contrário, o PT se referiu ao que acontece na Venezuela como algo democrático. Aí como confiar em um governo como esse para regulamentar, para regular as redes sociais? Aí o que ele disse recentemente, Lula manda recado a religiosos. Tem internet que ensina o caminho de Jesus e o caminho de Lúcifer. Aí, quando Lula abre a boca para falar do caminho de Jesus, ele entra em uma área muito espinhosa para ele, para o PT e para a esquerda. Bom, já que você mencionou, vamos falar então sobre o que diz as Escrituras, que diz que tem um caminho largo e um caminho estreito, que o caminho largo, que é o caminho mais fácil, mas que não te conduz à salvação. Já por outro lado, tem um caminho estreito, esse sim é o caminho do cristão, um caminho mais difícil. Agora, diz aí para mim, quem é que oferece aqui no Brasil o caminho mais fácil? Por exemplo, para você aí que é homem, se você engravidar uma mulher, o que se faz? O que você deve fazer? Assumir, mas a esquerda tem um caminho largo para você, que é o aborto. Se é muito difícil combater as drogas, o que a esquerda faz? Por que não legalizar as drogas? E tem outro aqui também, ó. Revista Oeste, governo Lula defende maior indulto para diminuir população carcerária. Porque já que é difícil combater a criminalidade, por que não soltar? Não é verdade? E já essa aqui da revista Oeste, União Europeia se recusa a reconhecer vitória de Maduro. Estados Unidos já fez isso também, já é um consenso entre os jornalistas de esquerda, mas o PT e o Lula continuam nesse jogo. Aí, o que acontece aqui? Metrópolis, agora Maduro agradece Lula. E aí, meus amigos, a Cantanhede tentou justificar esse agradecimento do Maduro, do ditador ao Lula, mas não dá para justificar o injustificável. O Maduro faz essas coisas exatamente para jogar, né, o Lula, o Obrador, né, e o Petro contra os outros países. Olha, eles são meus aliados, hein? E isso cria dificuldades para esses presidentes dentro dos seus países internamente, como aqui no Brasil, né? 100% dos editoriais dos jornais, por exemplo, dos comentaristas, criticam evidentemente aquela fala do Lula completamente deslocada, sem sentido. Aí quem olha a Eliane Cantanhede falando assim pode pensar, então será que o Maduro quer prejudicar o Lula? Mas isso não faz o menor sentido, porque o Lula trouxe o ditador aqui para o Brasil com toda a pompa. Aí depois tem o PT dizendo que o que aconteceu se referiu como algo democrático. E tem o Lula também demonstrando todo um cinismo
que claramente favorece a ditadura venezuelana com as suas declarações, o que todo mundo sabe que é uma ditadura escancarada. Agora, sinceramente, eu não imaginava ouvir isso tão cedo na Globo News do Joel Pinheiro. Vamos ver. A postura do Lula, por outro lado, o que ela comunica para o Brasil? Bom, não preciso nem falar, cada nova declaração do Lula ou cada nota que o PT solta com relação à Venezuela reacende na cabeça de milhões de eleitores brasileiros a pergunta: peraí, se ele está achando que é normal o que aconteceu na Venezuela, se o PT celebra uma eleição farsesca como essa que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador, o que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Essa é a pergunta, a dúvida que surge para milhões de eleitores brasileiros quando vem esse discurso de uma velha esquerda vinda do Lula. Aí eu fico aqui pensando, né? Como ficam aquelas pessoas que disseram que apoiariam o Lula por conta da democracia, para salvar a democracia? Eu vou mostrar para vocês um vídeo do Daniel na Globo News. Fala para mim se acendeu ou se não acendeu todas as luzes vermelhas do desconfiômetro com relação ao PT e o Lula. E diz aí para mim também se eu estou exagerando. A Venezuela agora rasgou completamente a fantasia de que a oposição pode, através das urnas, chegar ao poder. É disso que se trata. Então a gente está falando de um regime que se fechou ainda mais, que se tornou ainda mais autoritário. Ditaduras, eventualmente, são contagiosas aqui na América do Sul. Então, no médio e no longo prazo, eu acho que isso pode ser muito perigoso para o Brasil, dependendo da maneira como a gente se coloca. Em 2026, a gente tem eleições no Brasil, em 2030. Nós tivemos um questionamento eleitoral em 2022. Dependendo da maneira como o Brasil se posiciona em relação à Venezuela, isso pode fragilizar a democracia brasileira no médio e longo prazo. Isso é feita. O Brasil precisa, de alguma maneira, sinalizar, olha, isso não é aceitável, o que está acontecendo na Venezuela, porque se a gente titubear agora, isso pode rebater em nós num futuro não muito distante. E já aqui nós temos uma publicação da CNN. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem uma avaliação semelhante à de Jair Bolsonaro, do PL, na mesma altura do mandato. Mas ali embaixo, diz ali, Datafolha, essa pesquisa aqui, bom lembrar que é do Datafolha. Eu não confio nem um pouco no Datafolha, mas diz ali que o petista tem 35, enquanto o Bolsonaro tinha 37. Agora imagina só, geralmente o Datafolha, quando dá um número, eu já vi isso acontecer várias vezes, parece que favorece o Lula de uma forma, é a impressão que fica. E aqui imagina só, se está dizendo que a aprovação do Lula está em 35, pode estar muito pior do que você imagina. Agora já aqui, só um exemplo, né, de como o jornalismo de esquerda, né, é imparcial, né? Imparcial. Olha a foto que botaram do Bolsonaro, tanta foto, escolheram uma foto no momento em que o Bolsonaro estava tossindo. E já aqui nos comentários, a Nani resolveu fazer essa publicação e escreveu o seguinte: tenho várias fotos em que ele não está tossindo, posso enviar algumas. Nós estamos falando de um veículo de comunicação, de um jornalismo. Dá para confiar nesse tipo de jornalismo? Não dá, né? Para confiar na imparcialidade de um jornalismo como esse. Agora, mais uma só para vocês terem uma noção, o Globo Política. Jorginho Melo demite chefe da comunicação digital após vídeo com suposta mão boba em Michele Bolsonaro repercutir. Aí fala para mim qual a intenção do Globo Política repercutir uma notícia como essa aqui. Interessante, porque eu resolvi colocar isso aqui, porque ali abaixo você vai ver nos comentários e todo mundo, os esquerdistas ali nos comentários, dizendo como se de fato tivesse acontecido isso. E pelo que eu entendi, pelo que deu para perceber, simplesmente foi tirada uma foto no momento em que ele estava abaixando a mão. Agora, é interessante ver que nos comentários, muitos esquerdistas de plantão consideraram como se realmente ele tivesse encostado ali de propósito a mão nela. E todo mundo rindo e festejando. Agora, calma aí, vocês não são de esquerda, vocês não lutam pelas mulheres? Se ele realmente, vocês estão considerando que foi de verdade, então nesse caso, na cabeça de vocês, isso não seria um assédio? Isso é motivo para estar comemorando? Aí,
Se eu fosse vocês, tentavam aí se conter, porque senão cada vez mais rápido as mulheres vão se dar conta que essa luta de vocês aí pelas mulheres é uma luta relativa, é uma luta só ideológica, só para defender os próprios interesses dos senhores. Mas enfim, como prometido, vamos ver o choro dos venezuelanos ao perceberem que cada vez mais o seu país afunda na areia movediça da ditadura comunista.